Bom dia, gente. Eu estava sumido. Deixa eu me arrumar aqui. Eu estava, eu estava sumido. Eu peguei o Covid e passei alguns dias acamado e também ajuda a gente refletir um pouco na vida. Mas ocorreu tudo tranquilo, na normalidade. é, Foi mais que uma gripe, mas foi tudo tranquilo. E hoje eu resolvi retomar aos trabalhos e resolvi também falar algo muito legal. Resolvi falar sobre a mente abortiva. Hoje é muito comum e é muito normal nós falarmos em recomeço. E aí as pessoas colocam aquele banner, foco, fé, Deus, eu estou focado. Na verdade não está. Nós fomos educados para burlar as coisas e adquirir as coisas através da facilidade, de resultado rápido. Nós somos educados lá no fundo, a ter tudo muito simples e muito rápido. E quando isso não acontece do nosso jeito, nós tendemos a abortar um casamento quando o casamento não está indo bem. Ah, eu não quero mais casar, eu tô fora desse casamento. Eu aborto um emprego que às vezes tem alguma dificuldade lá na empresa, então eu não quero mais essa empresa, então a partir de agora abortei essa empresa. E eu começo a ter então aquele ciclo abortivo na minha vida. Tudo começa bem e de repente para. Isso é uma mente contraceptiva, uma mente abortiva. E aquilo que era para ser algo legal, algo interessante, que é o recomeço, torna-se um vício das pessoas. E recomeçar é essencial para as nossas vidas. Principalmente agora nessa época de pandemia, nós precisamos recomeçar. Existem pessoas que estão paradas no tempo esperando a pandemia voltar, mas nós precisamos recomeçar. Então recomeçar é bom, mas desde que esse recomeço ele não se torne um vício. E existem pessoas então com a vida cheia de mudanças, cheia de recomeços. E esse vício do recomeço, ele deixa a pessoa às vezes estagnada na sua vida, porque ela vai até certo ponto, ela para com as amizades, ela para com o casamento, ela para com a igreja dela, ela para com o casamento novamente, e ela para com o namoro, e ela para com o casamento, ela para com a empresa, e isso passa a ser então uma história de recomeço. Essas pessoas, às vezes, ela tem uma história de recomeço, está sempre recomeçando. E quando ela entra nessa linha de recomeço, do foco, fé, força, Deus, está sempre recomeçando, ela começa a ser desacreditada não só por ela mesma, porque lá no fundo ela sabe que ela está recomeçando, mas também ela começa a ser desacreditada pela sociedade. Quando alguém percebe, alguém vê chegando, fala lá a pessoa que já vai, fulano vai num novo empreendimento. Não vai, ela vai só recomeçar. Porque quando pinta as primeiras dificuldades, ela para, ela desiste, então ela vai só recomeçar. E essa pessoa ela tende a entrar num ciclo de frustração. Frustração não só dela com as pessoas, mas dela com ela mesma. Quando delas com as pessoas? É porque quando ela entra num relacionamento, ela já deixa uma ponte. Essa ponte é para ela voltar. Quando ela entra numa empresa, ela já deixa uma outra empresa engatilhada. É porque se não der certo aqui, eu vou para outra. Então ela começa a frustrar as expectativas dos outros. E às vezes são pessoas super capazes, mas são pessoas com a mente, elas são viciadas já em recomeço. Agora, já desacreditado lá fora, essa pessoa começa a estar desacreditada dentro dela mesma. Então, em algum momento, ela desiste de procurar uma nova empresa, porque todas as empresas são iguais. Ela desiste de procurar um relacionamento, porque as outras pessoas são todas iguais, os homens são todas iguais, as mulheres são todas iguais, as igrejas são todas iguais, as empresas, tudo igual. Então ela começa agora a já ter um novo parâmetro de vida, ela começa a desacreditar das pessoas. Mas lá no fundo, esse desacreditar não é das pessoas, é dela mesma. Ela está desacreditada dela mesma. Porque ela está vendo que as outras pessoas estão mais concisas naquilo que estão empreendendo, estão subindo, e ela está ficando numa espiral de recomeço. Ela está sempre recomeçando e as pessoas estão subindo. Ela está sempre recomeçando e as pessoas estão casando. Ela está sempre recomeçando. E ela olha para trás e aí tem aquela ponte. E aquela ponte dá a oportunidade
dela fazer a saída na última hora. Então, na última hora do casamento, na última hora da igreja, na última hora da empresa, na última hora da amizade, ela sai. Igual um desenho animado, saída pela direita. E ela sai novamente por aquela ponte. Porque aquela ponte sempre esteve ali. Aquela ponte sempre foi a segunda opção. Se não der certo aqui, eu tenho uma ponte. Se não der certo no meu casamento, eu volto para casa dos meus pais. Se não der certo nessa empresa, eu procuro outra porque está precisando. Afinal de contas, eu estou numa empresa e me ofereceram um salário maior, lá de R$ 50 a mais, então eu vou sair dessa empresa e vou para outra. E ela está recomeçando. E recomeçando. E recomeçando. Sempre no foco, fé, força e Deus. Deus é mais, Deus acima de tudo. Mas elas não conseguem fazer nada. Elas não conseguem ter resultado. Porque apesar de existir foco, apesar de existir Deus, apesar de existir Deus é mais, apesar de existir tudo isso, parece que funciona só na vida das outras pessoas. Porque parece que na vida dessas pessoas é só um discurso, é só um banner lá no Facebook, é só um banner lá no status do WhatsApp. E ela se encontra frustrada com ela mesma, frustrada com os outros, frustrada com a empresa, frustrada com o método, frustrada com o governo. E o ato de recomeçar tem tudo a ver com IE, inteligência emocional. Existem pessoas que têm o QI muito alto, quantidade de inteligência. Só que o IE, que é a inteligência emocional, é muito pequena. Então são pessoas super inteligentes. São pessoas que quando ela vai discursar sobre um assunto, ela entende sobre o assunto. E você fala, uau, como que essa pessoa está nesse estágio da vida se ela é tudo isso? É porque faltou a inteligência emocional. Existe uma reportagem da revista Veja que a inteligência emocional ela é mais importante hoje do que o QI. Ou seja, o fato de eu saber me relacionar com as pessoas me faz mais inteligente e mais próspero do que eu ser aquele que sabe de todas as coisas. Eu sei de história, eu sei de geografia, eu sei de tudo. Mas se eu não souber de inteligência emocional, eu não vou para frente. Então, o QI hoje é importante, mas ele não faz tanta diferença. Porque o IE, que é inteligência emocional, é isso que me faz suportar as diferenças. É saber que eu estou dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro de um contexto de amizade e que os outros são diferentes de mim e têm pensamentos diferentes daquilo que eu tenho. E eu preciso suportar isso e saber que aquela crença que eu tenho de que algo é certo, a outra pessoa do meu lado tem uma outra crença. E às vezes ao contrário daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito. E não estou falando quem é certo e quem é errado, estou falando que nós precisamos suportar os outros. Porque se eu não suportar os meus amigos, se eu não suportar a minha empresa, e eu não me tornar também suportável, eu vou ter que recomeçar. E nessa vibe existem várias pessoas. Ela olha para trás e vê um mundo de desconexão. Elas não conseguem se conectar então com as suas empresas, nas suas empresas, nos seus relacionamentos. E agora, às vezes, elas não conseguem se conectar nem com os próprios filhos. E para piorar um pouco a situação, agora os filhos estão aprendendo também a recomeçar. Eles recomeçam na faculdade, eles recomeçam nas amizades, eles recomeçam em tudo. Então agora os pais que estavam hábeis em recomeçar, agora já tem os alunos, que são os filhos, que estão aprendendo com os pais. Então agora já é uma família do recomeço, do foco, fé, força, eu vou conseguir, mas não consegue. E essas pessoas que são viciadas em recomeço, essas pessoas que têm uma mente contraceptiva, uma mente abortiva, elas tendem a ter dificuldade em suportar hierarquia. Porque ela é inteligente. E às vezes a pessoa, o seu superior está indo num caminho muito lento, ela já sabe o que vai acontecer lá na frente, então, se fosse eu faria aquilo. E ela não consegue compreender o outro. Saber que o outro tem um tempo, saber que a empresa ela não pode agir no tempo dessa pessoa. E ela não consegue, então, entender que tudo tem um tempo determinado. Até a vida do outro. Mas, por ela faria tudo de acordo com o sentimento dela, com o pensamento dela, com o egoísmo dela.
E ela então agora ela já não consegue viver em equipe. Ela não consegue viver junto com o outro. Ela não consegue viver numa amizade sem criticar. Ela não consegue viver num casamento sem criticar. Ela não consegue viver num relacionamento com seus filhos sem criticar. Ela não consegue ver hoje os seus filhos conversando com os outros amigos sem criticar também. Isso é fruto de uma mente contraceptiva, de uma mente de recomeço. E essas pessoas então começam a viver agora uma vida de egoísmo. Eu não consigo mais me relacionar com os amigos da empresa, para mim é só trabalho. Eu chego lá e trabalho e pronto, eu não preciso ficar conversando com ninguém. Mas precisa. Porque nós passamos a maioria do tempo na empresa. Eu não preciso de igreja. Precisa. Eu agora não preciso de homem para casar. Precisa. Nós somos seres relacionais. Eu não estou falando de um casamento de aliança. Estou falando de um casamento de ideias, de um casamento de sentar numa mesa e saber discutir com as pessoas ao ponto de não agredi-las e não se sentir agredido. E tudo isso, queridos, é um comportamento que nós adquirimos ao longo da vida. Pessoas que conseguiram ver o sofrimento da sua mãe, de repente a mãe com os seus pais, a mãe começou a sofrer, essas pessoas ela tende a ter esse comportamento do recomeço, da crítica. Então, e aonde que estão essas pessoas? Essas pessoas estão em nossa volta. São várias as pessoas que estão recomeçando. Só que é muito lindo a frase do recomeço. Mas para que haja um recomeço, tem que se quebrar um coração. Porque quando há um recomeço, há também uma desconexão. E a vida é muito além do que aquilo que eu digo que a vida é minha e não interessa a ninguém. Interessa sim, porque se eu morrer, vai impactar a vida de muitas pessoas. Eu tenho um amigo que vai chorar por mim, então a minha vida interessa por ele. Eu tenho alguém que às vezes se inspira em mim, então a vida daquela pessoa vai se impactar com a minha morte. E o recomeço, quando uma pessoa diz assim, eu estou recomeçando, ela também está dizendo, está intrínseco, está lá nas entrelinhas que eu quebrei meu coração, ou eu quebrei o coração de alguém. Eu estou recomeçando, às vezes quer dizer também que eu tenho a dificuldade do perdão. Porque se eu perdoasse, não eu precisava recomeçar do zero. Eu só iria ali naquele momento onde houve uma quebra de relacionamento, eu remendaria aquele relacionamento com o perdão, com o amor, com a empatia e seguir adiante. Então, aquelas pessoas que falam que gostam ou que são viciadas em recomeçar, elas também está intrínseco na história dela o plantar. Ela está sempre plantando. E às vezes já quase na hora de colher ela sai. Ela sai da empresa, quase na hora do patrão subir o emprego, ela iria galgar um cargo, mas ela decidiu sair. O namorado estava próximo de pedir em casamento, mas ela decidiu sair, ou ele decidiu sair. Então, essa pessoa decidiu só plantar, ela vai plantando, ela entra numa empresa que está começando aqui, e essa empresa então ela vai crescendo. Quando é para a empresa dar um fruto na vida dela, ela desliga da empresa e vai para outra empresa recomeçar, aí agora ela tem que plantar de novo. Ela tem que ser reconhecida de novo pelo serviço dela. E isso gera tempo, isso gera mais um desgaste, isso gera um investimento emocional. E quando ela está próxima de colher frutos naquela empresa, novamente ela sai. E eu não poderia deixar de fazer uma pergunta muito séria para você. Quem sabe a pergunta mais séria que você ouviu nesses dias. Até quando que você vai recomeçar? Até quando que você vai ficar colocando foco, fé, Deus? Até quando que esses banners vai resolver isso na sua vida? Até quando que você vai ficar replantando, replantando e nunca colhendo? E algumas pessoas, às vezes, a idade vai chegando e ela está plantando, a idade vai chegando e ela está plantando e não está colhendo nada. E quando as pessoas do seu vínculo de amizade se chegam próximo, a única coisa que as pessoas conseguem ver não é uma plantação boa, mas são críticas. Críticas de uma mente contraceptiva, de uma mente abortiva. E isso é muito sério, queridos. Muito sério. Porque essas pessoas, apesar de ter um QI alto, uma inteligência muito alta, apesar de saber olhar para um problema e conseguir ver, enxergar o todo, elas não conseguem subir na vida. Elas estão sempre numa espiral
de problemas. Elas estão sempre enroladas com problemas. Elas estão sempre vendo problemas no outro, mas esquece que quando eu aponto o dedo para lá, tem 3 apontando para cá. E que na verdade, dentro do meu relacionamento, dentro da minha empresa, o problema não são as pessoas, às vezes o problema sou eu mesmo. Eu com a minha mente, eu com o meu pensamento. E eu sei que nessa pandemia tudo tende a se agravar mais ainda, porque nós nos tornamos seres mais relacionais. E eu sei também que nessa pandemia nós temos 2 opções: ou nós tornamos parte de uma solução, ou nós nos tornamos parte de um problema. Você nessa pandemia, você é um problema ou você é uma solução? Dentro da empresa, você está sendo um problema ou você está sendo uma solução? Dentro do seu casamento, você está sendo um problema ou você está sendo uma solução? E é nós que decidimos quem nós somos, o que nós vamos fazer nessa época de pandemia. Mas uma coisa é fato: pare de replantar. Fixe em um local. Fixe num relacionamento. Fixe numa... Não estou falando só de casamento, estou falando de um relacionamento de amizade. Tenta ter uma empatia ao ponto de ver a percepção do outro. Por que o outro está falando isso? Será que é por mim mesmo? É por quê? Por que meu líder não toma uma decisão? Será que a decisão vai me ajudar só a mim? Ou por que ele não toma? Porque às vezes nós queremos que o nosso líder tome uma decisão, mas o líder não está olhando para mim, ele está olhando para um todo. E para que um todo não caia, algumas pessoas precisam entender que momentaneamente, elas vão ter que se calar. Então, como que é sua mente? Se a sua mente for uma mente também abortiva, preste muita atenção. Esse espiral nunca vai parar, mas você vai cansar. Você vai cansar de subir. E vai chegar um momento que você não consegue mais subir, porque o mercado, ele não tem o mercado de trabalho, ele não tem vaga para pessoas que vivem nesse espiral. E vem uma outra pessoa, às vezes não tão inteligente quanto você, e ela vai ocupar o seu cargo, ela vai ocupar a sua posição, e você vai olhar e falar assim: mas por que ela e não eu? É porque você tem uma mente abortiva. Não tire pessoas de dentro de você. Eu não gostaria de entrar nesse assunto, mas um aborto geralmente é quando tem um feto dentro de uma mulher. E chega um momento que às vezes alguma coisa acontece dentro da mulher, ou às vezes a própria mulher mesmo não quer aquela criança. E ela decide tirar aquela criança de dentro dela. Eu não estou falando que é certo, que é errado, eu não quero entrar nesse assunto porque a maioria de vocês sabe o meu pensamento sobre isso. Quando aborta-se uma pessoa, não estamos abortando uma pessoa, estamos abortando uma geração. Tá, mas eu não quero entrar nesse assunto. Então, quando a mulher decide fazer um aborto, ou quando o próprio corpo dela decide fazer aquele aborto, e não é dela, mas é o corpo, que nós chamamos de aborto espontâneo, é a mulher tirando de dentro dela uma outra pessoa. E não deixando aquela pessoa crescer dentro dela. E dentro das nossas vidas. Às vezes eu também não deixo uma amizade crescer dentro de mim. Eu não deixo dentro do meu casamento a relação crescer dentro de mim. Chega até um momento, eu falo assim: não dá mais. Eu vou mudar. Aí eu vou para um outro relacionamento, onde naquele eu já estava aqui, agora eu estou aqui e eu preciso subir aqui, compreender a pessoa, saber que a pessoa também tem seus problemas. Aí eu estou chegando onde eu estava chegando naquele, eu decido parar. E agora eu já não quero mais esse, eu vou recomeçar um outro, porque afinal de contas todas as pessoas são iguais. E eu vou começar um outro relacionamento, vou começar numa outra empresa, e aquela pessoa que estava comigo, agora aquela pessoa já está bem num outro relacionamento, está feliz, está com uma vida saudável, e eu estou aqui ainda rodando naquele espiral. Até onde? Até onde você vai suportar isso na sua vida? Isso é um limitador, isso é um sabotador, às vezes, dentro da sua vida. Dentro do seu coração. São questões que às vezes você precisa se resolver com você mesmo. São questões que às vezes você precisa parar um pouco, olhar para trás, para a estrada da vida e ver quantas pessoas estão cansadas, machucadas, às vezes por causa da sua atitude contraceptiva, da sua atitude abortiva, dos seus abandonos. Até onde você vai deixar um ferido lá atrás? Não se esqueça, muitos de nós temos filhos que estão copiando as nossas atitudes. E eu quero terminar esse momento de conversa aqui,
dizendo que as pessoas com mente abortivas, elas têm uma tendência a voltar para pedir perdão. Elas não têm essa tendência, mas elas precisam voltar. E o perdão não é para qualquer um, já digo logo. O perdão não é para qualquer um. O perdão não é para quem está certo ou para quem está errado. O perdão é para quem decide perdoar. E decidir perdoar não é para qualquer pessoa. O perdão é para quem é nobre. O perdão é para quem é nobre. Não é qualquer pessoa que decide perdoar. E o perdão, ele não é um sentimento. Ah, mas eu não estou decidindo ainda, eu não estou sentindo que eu devo perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão é uma atitude. É uma atitude de chegar e falar assim, olha, fulano, eu ainda estou magoado com você. Eu estou triste com você por causa disso, disso. Mas eu quero te pedir perdão pela mágoa que está dentro aqui do meu coração, por essa bomba que está dentro do meu coração. E a partir de agora eu não quero ter mais esse sentimento por você. Eu estou aqui para te pedir perdão por tudo aquilo que eu estou sentindo por você. Isso é nobre. Isso é nobre. Não estou falando de quem é certo e quem é errado. Estou falando de nobreza. Quem sabe você precisava ouvir essa palavra. Quem sabe dentro de você, lá no fundo, ainda tem alguém nobre. Ainda tem alguém que consegue perdoar. E que só precisava dessa palavra para mudar a sua vida. E tirar esse sabotador do foco, fé, Deus e recomeço, estou recomeçando, tirar tudo isso dentro de você. E fazer realmente agora um novo recomeço. Aonde você vai começar e vai terminar. Com foco, fé e Deus na sua frente. Um abraço e até mais.